Bom, olá pessoal, eu não ia gravar vídeo hoje, mas confesso que depois do anúncio do comando do Exército de não punir Pazuello, eu decidi voltar aqui e trazer mais um vídeo para o canal Politizando. E eu acho que o deputado Alessandro Molon resumiu bem o que está acontecendo ao dizer: ao decidir não punir Pazuello, o Exército erra e deixa margem para que outros atos de desrespeito a seu regulamento sejam praticados, colocando em risco seus pilares, a hierarquia e a disciplina. Exército é instituição de Estado, não de governo. Bom, vamos falar muito sobre isso, qual a repercussão que isso teve, o que pode acontecer daqui para frente, mas antes eu quero pedir a sua ajuda se inscrevendo no canal, ativando as notificações e deixando o like se você, é claro, gostou do nosso vídeo. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Bom, meus amigos, o G1 informa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que o Exército Brasileiro informou nesta quinta-feira que decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação em um evento político com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 23. Então, meus amigos, o que acontece? Por que ele não pode ir? Porque muita gente ficou preocupada, assim, mas o que tem um general, mesmo que da ativa, participar de um evento como aquele? É que explica até o G1 que o regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas proíbem a participação de militares da ativa em manifestações políticas. Então, no ato que gerou o procedimento disciplinar, Pazuello chegou a subir no trio elétrico com Bolsonaro e fazer um breve discurso. O general da ativa, ele comanda tropas, ele como disse aqui o Molon, ele não representa um governo, ele não está ali atendendo a um convite do governo, não deveria pelo menos. Um general da ativa e o Exército, eles atendem à instituição, ao Estado, e não meramente a um governo que passa, o Estado permanece. Então, eu fico pensando assim, como que Bolsonaro reagiria se, por exemplo, isso tivesse acontecido quando a presidente era a Dilma, ou quando o presidente era o Lula? Será que Bolsonaro perdendo as eleições, e tomara que isso aconteça, o próximo presidente, seja ele Lula, Ciro, Dória, enfim, qualquer um outro que não seja ele, receber um general da ativa num palanque político, como que o Bolsonaro, que diz um defensor do Exército, embora tenha sido praticamente expulso por ele ali, depois ele foi absolvido num processo que ele sofreu, como é que ele reagiria? Com naturalidade, porque não pode ter dois pesos e duas medidas. Como que Bolsonaro reagiria se hoje, ou nas próximas manifestações, marcadas para o dia 19 de junho de 2021, um outro general da ativa resolver participar dessas manifestações contra Bolsonaro e subir num trio elétrico para discursar, mesmo que brevemente? Será que o comando do Exército, esse comandante aqui hoje, reagiria da mesma forma, não punindo? Qual o recado que isso passa para os outros? Se um general da ativa pode, todo mundo pode? Então, olha a gravidade da situação. Bolsonaro está derretendo não apenas a imagem da instituição Presidência da República, algo que exige um decoro, um respeito, mas está derretendo a imagem do Exército, que demorou para reconstituí-la junto à sociedade civil. Não é de hoje. É bom lembrar que o general Vilas Boas, no tweet de 2018, na véspera do STF julgar um habeas corpus para o ex-presidente que estava preso Lula, ele já ali mostrou que o Exército estava disposto a dar palpites. Ele fala que não, mas depois ele até confessa que aquele tweet foi elaborado por muitas pessoas no Exército e publicado, que não era uma ameaça, mas um alerta. Enfim, é um absurdo o que o Vilas Boas fez na ocasião e o que o Pazuello faz. Não só isso. Quando outros generais sobrevoam manifestações de helicóptero junto com Bolsonaro ou participam delas ali junto com o presidente, mesmo generais da reserva, mas aí a coisa é menos grave do que o da ativa, isso é muito ruim. Dá para ser evitado. Muita gente dizia que os militares iriam moderar Bolsonaro. Aquele Bolsonaro destrambelhado, irresponsável de sempre, quando chegasse no cargo, se aliando ali aos militares da reserva, supunham, e agora também da ativa, eles iriam ajudar Bolsonaro a ter uma postura mais republicana, democrática. Aconteceu o contrário. Bolsonaro bolsonarizou os militares.
A gente observa figuras civis no governo que pioram. Como disse recentemente Reinaldo Azevedo, num de seus vídeos, ele conseguiu piorar, por exemplo, aqueles que tinham um certo respeito junto à sociedade, como a Tereza Cristina, que o professor Vila fala ministra boi bombeiro, outros, como o próprio Paulo Guedes, que gozava ali de um certo prestígio, bom, ainda goza junto àqueles que estão sendo beneficiados com as suas ações. Mas a gente percebe que um homem que, de certa forma, seria ou foi colocado como a figura pensante, de repente se vê misturado com Bolsonaro em algumas questões pequenas. E aqui o G1 continua dizendo que a punição para Pazuello poderia ir de advertência à prisão. Nos bastidores, Bolsonaro defendeu que o ex-ministro não fosse punido. Além de militar da reserva, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Por isso, superior hierárquico ao comandante do Exército. Mourão chegou a se manifestar sobre a participação de Pazuello logo em seguida e disse: eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. Então, isso foi o Mourão logo em seguida do evento. Mas, hoje, então, no dia 3 de junho, vem a nota do Exército, que é finalizada dizendo: não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. Uma vergonha. Uma vergonha. Tinha que ter uma punição, pelo menos uma advertência, já que muitos não veem motivo para a prisão. E afirma que o G1, que Pazuello se defendeu, dizendo que o ato não era político e que não estamos em época de eleição, não estamos realmente, mas Bolsonaro se mantém o tempo todo em campanha, desde quando assumiu. E Bolsonaro não está afiliado a nenhum partido. Então se não está afiliado a nenhum partido, não caracteriza um ato político? Nossa, pelo amor de Deus, olha o nível desse general. Mas a gente precisa entender que pode ter alguma coisa grave por trás disso. Pazuello, protegido por Bolsonaro, talvez esteja simplesmente recebendo agora de volta aquilo que ele fez na CPI da pandemia, tentando proteger cada vez mais o próprio Bolsonaro dos erros graves que ele, Pazuello, cometeu e que Bolsonaro tem sim relação com eles. Lembram da frase, um manda, o outro obedece? Então, esse movimento de Bolsonaro pode ter sido assim como uma gratificação. Olha, você cumpriu o seu papel na CPI da pandemia e, como será reconvocado enquanto eu gravo este vídeo, pode ser que o governo estava com medo de que Pazuello, pressionado pelo próprio Exército, viria a trazer revelações comprometedoras para Bolsonaro e o seu governo. Então pode ser que seja simplesmente mais um prêmio. Eu digo mais um porque nesta semana Pazuello foi nomeado para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ficará agora a poucos metros do gabinete presidencial. Um salário de mais ou menos R$16 mil, que receberá além do que recebe por ser general do Exército. Valdo Cruz, no G1, eu também vou deixar o link aqui na descrição, informa que pegou muito mal essa decisão do comandante do Exército, junto ali a outros generais, a outros membros da alta cúpula do Exército brasileiro. Disse que, segundo interlocutores de militares da ativa, era posição unânime na cúpula do Exército de que Pazuello cometeu uma transgressão e precisava ser punido, a fim de se transmitir a mensagem de que, cometendo uma infração, até um oficial não fica sem punição. O Pazuello, abre aspas aqui, para um interlocutor de militares, colocado por Valdo Cruz. O Pazuello cometeu uma infração. Não era para a cadeia, mas ele saiu da linha. E o general não pode nunca sair da linha. Ele comanda tropas. Como pedir disciplina se não segue as regras? Então, ele sabia que errou e tinha de ser punido. Disse ao blog, então, de Valdo Cruz, coloca ali. Rodrigo Maia fez um tweet interessante, dizendo: está na hora da Câmara discutir a PEC da deputada Perpétua que veda aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na administração pública.
Já assinei meu apoiamento. Isso que o Maia colocou no seu tweet é algo que Ciro Gomes vem falando há tempos. Não apenas de criar um mecanismo de impedir generais da ativa de exercer esse tipo de função, de ocupação de natureza civil, como também a gente repensar como está a formação junto aos militares, porque o que a gente tem visto no governo Bolsonaro, tem escancarado, é que há um problema sim na formação desses militares. E por falar em Ciro Gomes, eu encerro esse meu vídeo trazendo uma manifestação dele nas suas redes sociais e que eu achei super interessante e que fica de alerta para todos nós. É muito grave o que tem de explícito e implícito na decisão do comandante do Exército de não punir o general Pazuello por sua clara participação em um ato político partidário. Continua Ciro. O regulamento disciplinar do Exército é muito claro. Nenhum militar da ativa pode participar de ato desta natureza. O ato de Pazuello foi igualmente claro no que teve de afrontoso e politicamente desavergonhado. Sob que ótica, então, se não a do estímulo à anarquia e da quebra da ordem institucional, o comando da força fecha os olhos a tal atitude? Vivemos hoje um dia anti-histórico que clama reflexão, atenção e repúdio das forças vivas da nação. Militar não faz política, não sobe em palanque no regime republicano. Ao render-se às pressões de um presidente inconformado com a ordem constitucional, o alto comando preferiu se preservar a preservar o exército. A nação e o futuro governo saberão preservar o exército e o regime. Fecha aspas para Ciro Gomes. Muito obrigado a todos que estão aqui no canal Politizando. Quem puder, se inscreva, ative as notificações, deixa o like se gostou do vídeo e compartilha com os amigos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.